pela manhã, o presidente da Câmara fez esse post nas redes sociais, dizendo ele para esclarecer alguns dos itens que a Câmara está sendo acusada nesse momento, sobretudo em relação aos aliados do governo. Hugo Mota disse que esse discurso de nós contra ele pode acabar em governando contra todos. Aumentou o tom, criticou o governo e lembrou que os 383 votos necessários que aprovaram na semana passada a derrubada do decreto do IOF teve parlamentar da direita e da esquerda. Vamos ver. Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários. Fake. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o clima é de que o governo, sim, vai recorrer a essa decisão da Câmara e do Senado também, que foi aprovada em votação simbólica, ao Supremo Tribunal Federal. A AGU deve enviar ainda nesta semana o melhor meio para recorrer, e aí o governo disse que tem esse direito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que foi, sim, constitucional o fato do Congresso ter derrubado esse decreto. Vamos ver um trecho aí da fala do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que falou agora há pouco aqui no Planalto. Estava governando contra todos. Um direito dele, né, responder. A gente também tem que se posicionar. Você acha que o governo está fazendo certo nessa... subir o tom contra o Congresso? Não é subir o tom, é explicar a nossa posição. O governo tem que explicar a posição que a gente tem para as pessoas entenderem. Não é necessariamente subir o tom. É óbvio que quem fez foi o PT, o vídeo. Quem fez do lado de lá foi a União Progressista. Mas se ele ele próprio fez a declaração, mas é o direito dele, não vou ficar nesse... Não arrumou para lugar nenhum, tem coisa mais importante para fazer. Não deveria. O que a gente está fazendo fora da norma? Nada. A gente fez uma coisa, é bom lembrar sempre que foi feita uma coisa acordada, né? Vocês foram testemunha lá na saída daquele domingo. Dali saiu o texto. Então, a rapidez com que eles resolveram derrubar o texto, depois de ter havido... Houve um primeiro texto, foi retirado. Foi feito um segundo texto, eu diria, mais brando, mais de acordo com a demanda. Mas eles resolveram fazer o PDL, eu acho que ir para a justiça é uma opção. Bom, eu acho que é isso. A partir de agora, o governo deve partir para esse enfrentamento e essa batalha, que seria dos ricos contra os mais pobres. Na semana passada, em um evento, Lula disse que tem um lado, e o lado é dos trabalhadores. Então, Franci, o Mota está dizendo, nós vamos manter aqui a pressão. Amado, eu acredito que o governo erra em entrar no Supremo Tribunal Federal. Deveria buscar mais uma vez tratar essa questão no diálogo com as casas legislativas,
porque, caso contrário, ficará sempre nesse enfrentamento e colocando outro poder também na mira, que é o poder judiciário. A gente já sabe de toda a crise institucional que envolve não apenas o Executivo com o Legislativo, mas também com o Supremo Tribunal Federal. Tanto que, vez ou outra, o Congresso resgata ali algumas pautas muito polêmicas, inclusive pautas de costume, para pressionar o Supremo Tribunal Federal em determinadas decisões. Então vai esquentar ainda mais um clima que já não é um clima ameno entre os poderes brasileiros, isso por causa da inefetividade da articulação política do governo federal. Então, eu acredito que é um erro. É hora de baixar a cabeça o governo, Marta? Eu acho que não é hora de baixar a cabeça, não, mas é hora de fazer uma reformulação dentro do próprio governo, inclusive nos ministérios. Né? Está na hora do governo começar a colocar uma pressão maior ali àqueles partidos que têm ministros e que não ajudam nem um pouco o governo, muito pelo contrário, atrapalham o governo em votações importantes dentro do Congresso. Eu concordo com o Franz que eu acho que essa questão não deve ser levada ao STF, mas dentro ali do governo, internamente, medidas têm que ser tomadas, e aí principalmente dentro dessa configuração dos ministérios, Amadeu. Vamos lá. Hoje o ministério não tem valor para político. O que eles querem é emenda parlamentar. O ministério vale muito menos do que uma liderança de comissão, do que as emendas parlamentares. Esse é o fato real hoje, não é o ideal, mas é o fato concreto hoje. E a Ranieri está dizendo que o Sóstenes disse que se o governo for ao Supremo, aí a oposição para tudo, né? Exatamente, ele disse que não vai melhorar a situação do governo e pode fazer com que o Congresso não aprove nenhuma pauta do governo, dificultando esse diálogo, que já não existe. Mas, na verdade, a gente vê também a oposição fazendo com que o governo não tenha saída, porque eles não aceitam nenhum tipo de imposto, nem contra o andar de cima, e também não aceitam que o governo possa usar de um mecanismo que, de acordo com os interlocutores aqui do Planalto, é legal. No real, é inconstitucional o que eles fizeram, não pode fazer. Fizeram porque hoje a Câmara, com essa maioria que tem lá, são 380, fazem e desfazem. Legalmente não pode. O Supremo, uma vez acessado, iria comprar essa briga? Duvido muito. Agora, chega uma hora que o governo não tem mais o que fazer. Arremata aí, Ari. Lembrando que o PSOL entrou já e o ministro Luiz Roberto Barroso já escolheu Alexandre de Moraes como relator. Então, o ministro Alexandre é o relator da ação que pede a inconstitucionalidade da votação contra o aumento do IOF. Aí o que a oposição vai dizer? O PSOL agiu em nome do governo. Então, já está dada, a guerra já está declarada. Agora, eu queria comentar rapidamente, Amadeu, só uma expressão por favor, só por causa do presidente da Câmara, o deputado paraibano Hugo Mota. Polarização social. Então, desigualdade social. Diferença gritante entre os milionários e os pobres. Se chama polarização social porque foi isso que os senhores fizeram. Protegeram mais uma vez os muito ricos em detrimento dos pobres. Aí chama polarização social isso. A Ranieri está explicando que o primeiro-ministro a quem caberia a relatoria era Gilmar Mendes, mas ele optou por fazer a redistribuição. O presidente Barroso fez a redistribuição e o caso vai para o Alexandre de Moraes. Eu repito, eu não sei se o Supremo quer comprar mais essa encrenca aí com o Congresso. Agora, que é inconstitucional, qualquer pergunta e qualquer jurista, os constitucionalistas todos sabem que sim. Esse PDL valia por caso do Collor lá em 92, porque o Collor queria legislar. O Lula não legislou agora, o governo Lula. O governo estava tratando de contribuições dentro do seu, dentro do executivo. Então, agora, repito, como é hoje
o poder atrofiado e gigantesco que o Congresso tem, eu considero difícil que o Supremo compre mais essa briga.